públicas do país. Por outro lado, o ministro Guido Mantega pediu também a aprovação de um projeto que acaba com os créditos no ICMS, que muitas vezes são dados por estados para estimular a importação ali. O senhor podia explicar para nós qual é o impacto que esse projeto tem sobre a economia brasileira e por que esse é um apelo do ministro da Fazenda para o Senado? Veja, Ângela, o ministro falou sobre todo aquele conjunto de medidas que foram lançadas há muito poucos dias, que foram conhecidas como o Plano Brasil Maior, para apoiar o setor produtivo nacional, que está sendo atingido por esse processo de competição em escala global e, sobretudo, com a concorrência desigual que nós estamos enfrentando com produtos asiáticos, por exemplo. E, mais ainda, essa situação está agravada pela questão do câmbio, ou seja, o real ficou muito valorizado em relação a uma cesta de moedas. Então, isso faz com que o produto nacional esteja hoje em desvantagem, porque ele fica caro com a apreciação da nossa moeda. E os produtos importados ficam mais baratos com a desvalorização do dólar. Então o governo anunciou um conjunto de medidas para apoiar o setor produtivo, especialmente a indústria de transformação, para desonerá-la, para reduzir o custo de operação dessas empresas, desonerando folha de pagamento, reduzindo os tributos sobre investimentos, apoiando o setor exportador no esforço que ele promove e, sobretudo, assegurando também nas compras governamentais uma margem de preferência para produto nacional. Isso é algo muito importante. Ora, como é que nesse contexto nós podemos admitir que estados da federação estejam concedendo incentivos fiscais às importações? E isso vem acontecendo em muitos estados brasileiros? Isso acontece em vários estados brasileiros. Isso tem sido objeto de questionamento e de ações que estão tramitando até no Supremo, questionando a validade desses incentivos, que na realidade servem para gerar empregos fora do Brasil. Porque por que o Estado chega a ter uma política como essa, senador? Olha, indiretamente eles ganham o quê? Porque o Estado passa a ter ainda que reduzindo a tributação do produto importado, ele passa a ter uma receita adicional com o incremento dessa importação. Isso cria também um desequilíbrio em relação à questão do trânsito desses produtos no mercado interno, porque aí você passa a ter o efeito daquelas alíquotas interestaduais de ICMS, penalizando os estados consumidores também. Então, nesse momento, esses incentivos precisam ser revistos, porque eles não estão compatíveis com esse objetivo maior, que é o de assegurar condições isonômicas, pelo menos iguais, isonômicas, na concorrência de produtos nacionais com os produtos estrangeiros. E esses pedidos, vamos dizer assim, do ministro, tanto na aprovação de alguns projetos como na não aprovação de outros, surtiu efeito sobre os parlamentares depois da audiência pública? O senhor diria que a tendência hoje no Senado é de fazer valer essas sugestões? Veja, no caso de poder inibir uma posição dos parlamentares no sentido de criar novos gastos, eu tenho certeza que a maioria dos parlamentares reconhece que essa é uma postura responsável que o Congresso Nacional precisa assumir nesse momento. Hora de tocar o barco devagar. Devagar. Agora, com relação aos incentivos fiscais, não, essa questão é mais complexa, porque ela está, nesse momento, submetida à apreciação do Supremo, a uma decisão de outras instâncias. Mas eu acho que é preciso criar, na perspectiva de uma reforma tributária, é preciso restringir a possibilidade de incentivos dessa natureza. E por falar em reforma tributária, minha última perguntinha para finalizar esse programa, o senhor diria que um cenário como esse, de crise internacional, em que a gente acabou de falar, é hora de andar com o barco devagar, ajuda a discussão da reforma tributária a sair de forma mais célere, mais rápida, ou atrapalha? Ajuda, porque o Brasil precisa voltar-se para uma agenda pró-competitividade. O que é que pode tornar a produção nacional competitiva? Um sistema tributário que ajude a competitividade, ou seja, que não onere demasiadamente a produção nacional. Então é hora, sim, do Brasil voltar-se para uma agenda de reformas.
a reforma tributária, uma nova geração de reforma na Previdência e outras tantas reformas microeconômicas, inclusive, que são muito importantes para fortalecer a competitividade da economia brasileira. Senador, muito obrigada por essa conversa. Aliás, falamos de temas aqui que seguramente renderão muitas outras conversas no nosso programa. Nós conversamos nesse programa com o senador Armando Monteiro e falamos sobre crise econômica mundial e sobre os projetos em discussão do Senado que podem ajudar ou não o país nessa situação. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado e para as emissoras vinculadas à Rádio Agência Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção. Se quiser entrar em contato com a gente, anote o telefone do Senado, 0800 61 22 11. Lembrando que a ligação é gratuita e você também pode acessar a nossa página na internet, www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.